Um dia o Senhor Jesus edificou a sua igreja sobre si mesmo, e a igreja deveria se manter assim, edificada em Cristo, para crescer como um santuário dedicado ao Senhor. Esse santuário deveria ter pureza, santidade, humildade e todas as coisas que poderiam contribuir para que a igreja pudesse viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Então, isso deveria ser assim, mas logo, ainda ali no primeiro século, a igreja começou a, infelizmente, se envolver com coisas erradas. Vemos isso, por exemplo, na igreja de Corinto. Leia as duas epístolas de Paulo para a igreja de Corinto, que você vai ver como aquela igreja era problemática. E não poderia ficar nessa problemática. Essa problemática deveria ser resolvida. Foi com esse objetivo que Paulo escreveu as duas epístolas para aquela igreja de Corinto. Assim também vemos quando o próprio Senhor Jesus, por meio de João, enviou 7 epístolas para as 7 igrejas da Ásia. Porque muitas delas estavam praticando coisas erradas. Como, por exemplo, a igreja de Éfeso, que abandonou o seu primeiro amor. Tinha uma outra igreja lá que sustentava a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas. Tinha uma igreja lá que uma profetisa seduzia os irmãos para praticarem prostituição e comer comidas sacrificadas a ídolos. Enfim, isso acontecia mesmo. Então, isso tem que acontecer o que em relação a isso? A igreja tem que se purificar desses erros. Ela deveria fazer isso. Porque a igreja do Senhor Jesus tem que chegar no final aprovada. E para ser aprovada, não tem como ser aprovada insistindo em erros. Ou insistindo na teimosia de erros. A igreja não pode ter essa empáfia de se achar a tal, como por exemplo a igreja de Laodiceia, que dizia para si própria que estava rica e abastada e não precisava de coisa alguma. Até ao ponto do próprio Senhor Jesus ficar de fora daquela igreja. Então, isso é a realidade. Mas essa realidade ela não pode durar. Ela não pode continuar na igreja. Isso tem que sair, tem que ser jogado fora. Esse fermento que apodrece a igreja tem que ser jogado fora para sempre. Porque a igreja tem que ser uma nova massa em Cristo Jesus. Massa pura, sem defeitos, sem fermento, sem nada que possa a prejudicar em tempo algum. Então, é preciso que a igreja hoje, por exemplo, no século XXI, comece a ver claramente os seus defeitos, os seus erros, as suas práticas erradas, que não podem continuar. É preciso cortar tudo isso pela raiz, todo esse mal pela raiz, de forma definitiva. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela não pode ficar envolvida e enredada por esses problemas, como se fossem normais. Ninguém pode se acomodar a isso, se amoldar a isso e tolerar isso de boa mente. Não pode existir uma igreja do Senhor Jesus assim. É errado. A igreja do Senhor Jesus, ela foi desenraizada deste mundo perverso, desarraigada desse mundo perverso, para não ter nenhuma ligação física ou espiritual com esse mundo. É isso mesmo, a igreja não pode ter nenhuma ligação física ou espiritual com esse mundo. Então, a igreja tem que ser separada desses problemas. Tem que jogar fora de si esses problemas para sempre, se livrar deles. E começar a acertar. Porque a igreja
tem como o seu caminho um caminho onde ela vai dia após dia se aperfeiçoando cada vez mais. Esse tem que ser o objetivo da igreja. Então, a igreja agora tem que fazer com que essa necessidade de se purificar dos erros possa acontecer. Para isso, a igreja tem que retornar à sensatez. Tem que cair em si, cair na real. Porque se continuar do jeito que está, vai se afastar do Senhor Jesus. Vai estar de fora. Mas é preciso que a igreja possa vencer isso. Vencer esses erros, derrotá-los para sempre. Então, chegou a hora da igreja se autoanalisar no século XXI. Fazer um check-up de si mesma para que esses erros ela possa expulsar de si própria esses erros. Porque a igreja não pode ficar contaminada dia após dia com esses erros. Não é assim. Então, é preciso que isso aconteça. E nas Escrituras existem muitos textos falando claramente como se livrar desses erros. Para que esses erros não afetem mais a igreja como está acontecendo hoje. Então, é preciso que isso possa mudar. Tem que partir da igreja essa vontade de que isso possa acabar. Porque o Senhor Jesus não quer uma igreja que vive na rebeldia, na teimosia, no orgulho, na prepotência, na arrogância. Como aconteceu na igreja de Corinto, porque, como está escrito lá no capítulo 5 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, aquela igreja estava ensoberbecida por causa de um erro que eles estavam aceitando numa boa. Então, esse erro era algo totalmente errado que estava contaminando a igreja de Corinto. Então, é preciso que agora as pessoas entendam isso. Porque se você é igreja edificada em Cristo, e eu sou igreja edificada em Cristo, se nós somos o corpo de Cristo, da qual Ele é o cabeça, nós devemos deixar com que Ele exerça essa primazia na igreja. Apenas Ele. Porque Ele é o único pastor e bispo de nossas almas, a quem nós nos convertemos. Essa é a realidade. Então, devemos ouvir essa palavra. Porque ele diz lá em algumas daquelas epístolas que ele enviou para as 7 igrejas. Arrepende-te, a palavra arrepende. É preciso arrepender desses erros, se purificar deles. E não deixar que eles afetem a igreja de modo geral. Como hoje se vê. As pessoas estão aceitando numa boa, até dizendo amém, participando, sempre sendo cúmplices e coniventes dessa situação, que não pode continuar. A igreja do Senhor Jesus tem que se limpar, tem que ter vestes brancas, tem que chegar no final aprovada. Então, é preciso encorajar, estimular e incentivar as pessoas para que façam isso acontecer mesmo, dia após dia. A igreja tem que ser saudável, tem que ser santa, irrepreensível, sem mácula, sem dolo algum. A igreja não pode participar desse mundo que não tem nada de bom para a igreja. Então, é preciso que agora a igreja entenda isso. Se você é igreja de forma séria e eu sou igreja de forma séria, então nós devemos agir com seriedade nesse momento, com maturidade, com capacidade de não querer mais essas coisas erradas que nos afastam do Senhor Jesus, da verdade, da graça, do Evangelho, da nova aliança, da pureza que uma igreja deve ter diante
do Senhor Jesus. Ele tem que ver isso na igreja todos os dias. Tem que haver um esforço da igreja para que isso aconteça. E assim isso não apenas aconteça, mas cresça cada vez mais. Até chegarmos no final aprovados. Então, eu espero que essa mensagem possa ser útil para abrir os olhos de muitas pessoas. É hora de enxergar. É hora de olhar para si mesma e se purificar desses erros enquanto ainda há tempo. Então eu espero que essa mensagem possa servir para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja hoje. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.